Hoje nós vamos falar de um assunto muito sensível, porém eu entendo que se reveste de uma grande importância quando estamos desejando adorar ao Deus eterno e fazer a sua vontade. Quando queremos viver em santidade e falar humildemente como salmista, no Salmo de número 119, versículo 18, como eu mandei pelo zap para os irmãos hoje: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas que resultam da tua lei. E de fato, nós precisamos experimentar o mover de Deus, abrindo os nossos olhos para compreendermos as verdades, as maravilhas que Ele nos reserva através das Sagradas Escrituras. Certa feita, o Senhor Jesus corrigiu os religiosos em Marcos 12, 24. Você pode abrir a sua Bíblia. Marcos, capítulo 12, versículo 24. E ele disse: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus. Não compreendem as Sagradas Escrituras e nem o poder manifesto de Deus. Este é um texto paralelo também a Mateus 22, 29, quando o Senhor Jesus está tratando sobre questões de doutrina, e é importante a gente entender que as doutrinas e pressuposições teológicas dos saduceus, como religiosos daquela época, os incapacitavam de entender coerentemente, conhecer as Escrituras como um todo e não apenas o Pentateuco. E assim como aqueles religiosos de antigamente, nós hoje erramos tanto em não compreender as Sagradas Escrituras, em não conhecer as Sagradas Escrituras e o poder de Deus, o poder resultante do conhecimento dele, a respeito dele, do que ele deseja para nós. Quando nos afastamos das Escrituras e seguimos os conceitos humanos, as pressuposições teológicas humanas, corremos o risco, mais uma vez, assim como aqueles religiosos, de errar o alvo de Deus para nós, a vontade de Deus para nós. E hoje, em especial, queridos, eu queria dar continuidade àquele assunto que eu tratei há 2 quartas-feiras atrás. A hiperdulia é pecado? E aí você vai me perguntar: o que é hiperdulia mesmo, pastor? Escreva aí: hiperdulia. Vem do grego hiper, que significa acima de, e do léu, no grego, significa honra. Então, hiperdulia é acima de qualquer honra. E significa a honra e o culto especial a Maria, mãe do Senhor Jesus, a bem-aventurada. Se você se recorda bem, no Dia das Mães, eu trouxe uma mensagem aqui falando sobre a Mãe Maravilhosa. E encontramos razões de verdade considerar Maria, cujo nome original é, vamos lá, quem lembra? Miriam, no hebraico. Miriam, uma gota no mar, uma gota no oceano que faz toda a diferença. E a gente tratou, naquele dia especial, o exemplo que foi Miriam de Nazaré. Miriam,
que é Maria, que conhecemos, para nós hoje, uma pessoa especial que Deus escolhe de uma raiz, de uma genealogia davídica, alguém que na história era escolhida para gerar o libertador, o salvador do mundo. E aqui marcamos através da mensagem bíblica como Maria ainda é exemplo para nós de fé, coragem, decisão. Como Maria é ainda hoje para nós, pelo que a Bíblia nos apresenta, uma pessoa crente de verdade. E eu disse que Maria foi a primeira crente no Novo Testamento. A primeira a crer no seu próprio Filho como Senhor e como Salvador. E diante de tanta beleza e de tanta honra, nós considerarmos Maria como alguém muito especial, bem-aventurada, agraciada por Deus, e cultuá-la a uma distância muito grande. E a hiperdulia trata justamente desta interpretação teológica que resultou na devoção mariana especial. Ou seja, é um culto exclusivo à Mãe do Salvador, que, segundo os defensores desta prática, está acima de todos os santos, está acima da dulia, mas sem alcançar o limite que é a latria, que é a adoração somente a Deus. Mas aí você vai me perguntar, pastor, a hiperdulia, o culto, o reverenciar, a celebração a Maria é pecado? Voltemos aos princípios bíblicos para entendermos isso muito bem. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 7. Quando vamos entender em primeiro lugar que não é possível prestar culto a outra pessoa que não seja Deus. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 7, a palavra de Deus nos fala assim: portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Versículo 8. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus... Vamos ler juntos, queridos, esse versículo de número 8, vamos lá? Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Esta é uma resposta do Senhor Jesus a uma pessoa que a gente não gosta de falar, a Satanás. Satanás queria, ali no monte da tentação, persuadir Jesus a prestar-lhe culto. E o Senhor Jesus, queridos, ele rebate a Satanás usando as Escrituras, se referindo a Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, e na sua releitura mostra o que nós precisamos hoje considerar. Não é possível, pelas Escrituras Sagradas, que tenhamos qualquer atitude de culto a quem quer que seja, a não ser Deus. É tão difícil entender isso. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 6, porque as Escrituras foram usadas por Jesus para contrapor justamente a Lúcifer diante
de algo ali sensível e determinante para a sua vida e ministério. E no capítulo 6, os versículos 4 e 5, nós encontramos um princípio básico da nossa adoração. Um princípio básico do nosso serviço religioso, porque culto significa isso, serviço religioso. E então, a palavra de Deus nos fala, nos versículos 4 e 5, Shema, ouve, ó Israel, Yahweh, ou Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Este princípio fundamental para a nossa fé, queridos, não pode ser negociado. O Shema, em hebraico, é ouça, aprenda, escute. É um princípio fundamental para que Deus nos veja e nos reconheça como verdadeiros adoradores. E nos aponta um único digno de receber culto. E este é o Deus eterno. Elohim. Eloheinu, nosso Deus eterno. Então, queridos, diante desta exposição simples das Escrituras, já começamos a entender que há algo de errado na história. A hiperdulia, ela não é antiga. Você, em parte alguma das Escrituras, e eu falo Bíblia, Escrituras Sagradas, qualquer Bíblia que você possa encontrar aí, da Igreja Evangélica, a Bíblia Católica, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, a Bíblia dos Adventistas, qualquer Bíblia, você não encontra em lugar algum algo que nos autorize a prestar culto, mesmo que seja um culto menorzinho, mais ajeitadinho, mais afetivo, a qualquer outra pessoa. Você não encontra esta autorização. Deuteronômio capítulo 5, dos versículos 7 a 9, nós nos voltamos para os mandamentos, que na verdade eram pronunciamentos, palavras de Deus para determinarem a prática da vida do cotidiano do seu povo. E ele diz assim, a partir do versículo 7, não terás outros deuses diante de mim. Isso está em qualquer Bíblia, querido. Qualquer Bíblia. Você em casa, você pode abrir a sua Bíblia, vai estar o que eu estou lendo aqui. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Agora, a chave para você entender sobre a hiperdulia, dulia, protodulia. Uma chave, versículo 9. Se você puder sublinhar na sua Bíblia, você em casa pode fazê-lo também. Deus está falando com o seu povo, Deus está falando conosco aqui. E ele diz assim, não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhes prestarás qualquer tipo de culto. Qualquer tipo. Pastor, mas não dá nem para ser um cultinho, só uma reverencinha, um carinho especial. Em adoração, em serviço religioso, não. Deus está falando aqui, qualquer tipo de culto, porquanto o eterno, eu, o eterno, sou Deus zeloso,
que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Não há uma alternativa para exercermos a nossa devoção a quem quer que seja, a não ser Deus. Mas, pastor, uma pessoa tão especial, uma pessoa que se sacrificou, uma pessoa que se doou, uma pessoa que fez o bem, linda, nas Escrituras eu não posso reverenciar. A Bíblia não nos autoriza. E é clara a orientação do nosso Deus em relação a isso. Nenhum tipo de culto. Culto absoluto, culto relativo, qualquer culto precisa ser a Deus. Em segundo lugar, queridos, precisamos compreender algo que é básico. Miriam, é uma deusa? Respondam-me. A rainha do céu, pastor. Abra comigo Jeremias capítulo 7. Os profetas, queridos, eles se deparam com a realidade de um povo, assim como nós, que tinha necessidade de prestar culto, reverenciar imagens, ídolos. E em especial, Jeremias, ele vive uma situação em que Deus lhe mostrava o juízo que faria com o seu próprio povo por desviar destes princípios básicos. E no capítulo 7, a partir do versículo 13, Jeremias capítulo 7, profeta Jeremias, a partir do versículo 13, o próprio Deus falando por boca de Jeremias diz assim: contudo hoje, visto que praticastes todas essas obras, palavra de Yahvé, considerando ainda que não escutastes quando eu vos falava com instâncias sem me cansar, e não respondestes aos meus apelos, eu tratarei este templo que leva o meu nome, sobre o qual depositais a vossa confiança, o lugar de adoração que vos dei, e aos vossos pais, da mesma maneira que tratei Siló. Eu mesmo vos expulsarei diante da minha pessoa, como fiz com todos os vossos compatriotas, o povo de Efraim. E tu, Jeremias, olha a palavra de Deus, não intercedas por este povo, e não eleves em favor dele um só lamento ou oração. E não insistas junto a mim, porque não vou te dar ouvidos quanto a isso. Não vês tu como essas pessoas agem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem tortas à deusa que é chamada de rainha dos céus. Depois ainda fazem libações, ofertas de bebidas derramadas e outras falsas divindades. Tudo isso para me ferir e me provocar a ira. Provocar a minha ira. Contudo, será que a minha pessoa que eles estão ofendendo? Questiona a Yahvé. Não, claro que não. Esse povo está ferindo a si mesmo e sofrerão grande vergonha e humilhação por este motivo. Queridos, você estudando as Escrituras,
se encontra no livro de Reis, no livro de Crônicas, as práticas do povo de Deus já na terra da promessa, na terra prometida, praticando devoção, culto a várias outras entidades, divindades, deuses, ídolos. E tudo isso gerava no coração do nosso Deus tristeza, queridos. Porque o motivo que Deus tirou o povo da terra de Canaã, os povos originais, os cananeus, os ferezeus, os jebuseus, e por aí vai. A justificativa era justamente o culto a outras pessoas que não eram ele. Só que cultos de uma maneira tão profunda e violenta que até mesmo os seus próprios filhos eram consagrados a estes deuses e entidades. E esta consagração não era diferente do que matá-los, assassiná-los para adoração a esses ídolos. E foi esta a razão que Deus condena e traz juízo ao povo de Canaã e dá ao povo da promessa a terra prometida. E agora, o povo está na terra, desfrutando de uma terra que emana leite e mel, e é seduzido, é persuadido a adorar a outras pessoas, a cultuar outras pessoas. E aí você vê várias histórias de reis como Acabe, Manassés, e era preciso que o povo fosse de igual forma também castigado. O juízo precisava vir. E o resultado de toda essa prática foi que após o povo de Deus, o povo de Israel está na terra, Deus cumpre o que fala através de Jeremias. E tanto o reino do sul, Judá, como o reino do norte, as outras 10 tribos, que era Israel, foram levadas cativas. O resultado, o castigo, o juízo veio. Por quê? Porque o povo, por mais que Deus se manifestava gracioso, amoroso, compassivo, dando para eles terras que eles não haviam arado, preparado, mesmo que Deus havia mostrado para eles o seu grande amor e fazendo com que eles vencessem inimigos poderosíssimos, como foi o caso do povo saindo do Egito, a maior potência daquela época, Deus o liberta, este povo com mão forte. E já no caminho da terra, o que eles fazem? Uma imagem. Para quê, pastor Isaac? Prestar culto. E assim, queridos, vemos uma jornada que não acaba bem. Quando nos desviamos deste princípio que o Senhor Jesus fala, lá em Lucas e em Marcos, capítulo 12, versículo 24, Marcos 12, 24, olha, a gente não pode errar o que Deus está nos revelando, nos mostrando. A gente precisa compreender e entender. Mas, pastor, a gente pode ter uma interpretação nova? Não, não pode. Lucas capítulo 4, versículos 7 a 8, o Senhor Jesus é claro, quando contrapõe, derrota Satanás com a palavra de Deus e mostra que só a Ele, o Deus eterno, é digno de receber culto. Só Ele. E aí nós precisamos fundamentar a nossa fé, e eu peço a você que vá comigo a Números, capítulo 21.
Números capítulo 21, versículo 9. Porque há uma história na Bíblia que Deus, após ensinar que não podia construir imagens, ídolos, Ele dá ordem para se construir, para se forjar uma serpente de bronze. E no versículo 9, em especial, resume essa história, quando Moisés, está escrito, modelou a figura de uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Vocês conhecem essa história? O povo erra, Deus traz juízo. No deserto aparecem muitas serpentes que começam a picar, começa a matar o povo por causa do seu pecado. Moisés roga a Deus, Deus dá um símbolo do que seria o Senhor Jesus como Salvador, e manda que faça uma cópia das serpentes, mas de bronze, e levante. Aí lá em João, capítulo 3, nós encontramos a razão da produção desta imagem. Nos versículos 14 e 15 de João, está escrito: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Seja levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, então aqui nós encontramos a razão para a gente ter uma imagem e cultuá-la, lembrando do simbolismo que ela representa, porque a finalidade que Moisés constrói ou esculpe produz aquela serpente, era que a gente chama na linguagem teológica de um tipo, é a tipologia de Cristo, que já representava o que o Senhor Jesus faria e cumpriria no Novo Testamento, e foi isso que Jesus fez. Foi levantado no madeiro, e todo aquele que olhar para ele é salvo da picada da serpente, que é o pecado. Só que em momento algum, em Números, você encontra, em Números 21, 9, capítulo 21, você deve reverenciar a serpente. Você deve prestar culto à serpente, momento algum. Era uma tipologia de Cristo. E aí você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 18, a consequência da produção desta serpente. 2 Reis, em 1 Reis e 2 livro de Reis, capítulo 18, os versículos de 4 a 6. 2 Reis 18, de 4 a 6. Estamos lendo no capítulo 18 sobre Ezequias, o rei de Judá. E diz assim: foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os
postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração queimando incenso. Era conhecida como Neustã. Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Queridos, Ezequias, rei de Judá, filho de Acais, foi proclamado rei de Judá e promove uma revolução religiosa. Ele promove, sim, uma reforma dos conceitos e da corrupção. Se você vem estudando 1 Reis, 2 Reis, você vai percebendo que até o próprio Salomão, aquele que nós consideramos como o homem mais sábio do mundo, depois de se relacionar com muitas mulheres, segundo a tradição, ele tinha 300 mulheres e 700 mulheres e 300 concubinas. E por conta destes desvios sexuais de Salomão, ele passa a cultuar os deuses, os ídolos dos seus relacionamentos. Ele promove culto a Camus, ele promove culto a Moloque, ele promove culto, ele se desvia dos conceitos. Então os reis levavam o povo a perder a visão de Deus, perder os princípios e valores de Deus, e era necessário que Deus desse oportunidade. Isso era dado através dos novos reis que vinham da dinastia de Salomão, da raiz de Davi, e depois vinha da dinastia de Jeroboão, e depois tantos outros reis como Acabe, no reino do norte, mas todos, com algumas exceções, perdiam a visão e os princípios e valores das Sagradas Escrituras. E Ezequias, aos 25 anos de idade, começa a reinar e governou por 29 anos em Jerusalém e promove assim uma reforma, nos apontando que nenhuma devoção a quem quer que seja é permitida a não ser o Deus eterno e poderoso. Eu sei que para nós é um pouco chocante, porque nossa cultura, e aqui cabe uma observação, não temos a menor intenção de afrontar a fé de quem quer que seja. Nós não queremos trazer tristezas aos corações dos nossos amigos que não professam a nossa fé. A nossa responsabilidade neste altar é trazer a verdade do céu, das Sagradas Escrituras, e expor e deixar para cada um a decisão de adorar a Deus somente, ou compartilhar deste culto com quem quer que seja. Você tem essa opção. Para nós, a nossa fé é fundamentada num único Deus poderoso, que nos ama, que através da história promove o maior plano de salvação, sim, por pessoas muito especiais, como foi Miriam de Nazaré, nossa querida Maria, bem-aventurada. Ele promove através da história um plano de salvação para alcançar a nossa vida, mas tudo baseado em princípios e valores eternos inegociáveis. Por mais que a gente queira dar um jeitinho, por mais que a gente queira ceder, permitir,
E eu lembro, queridos, de um princípio que eu trabalhava numa função que eu exerci de excelência gerencial, e dizia assim: a permissividade é inimiga da excelência. A permissividade, se você puder, escreva. A permissividade é inimiga da excelência. O que significa isso? Você vai dando concessões, o que lhe é confortável, agradável, culturalmente e politicamente correto, você vai dando concessões. Quando você menos espera, as suas motivações são pervertidas, são corrompidas. E aqueles princípios que lhe conduziria a uma excelência na adoração, uma excelência na sua vida pessoal, profissional, uma excelência em toda a sua vida, você vai permitindo, concedendo quando você menos espera. Você perde o foco. Você perde o objetivo central. E aí você não chega no lugar que deveria. No lugar que alguém sonhou para você, alguém desejou para você, ou você mesmo desejou em sua alma profundamente, que é adorar e exaltar o Deus Todo-Poderoso. Essas concessões, queridos, vão acontecendo pela história. E eu quero pontuar mais uma vez aqui o segundo concílio de Nicéia. Isso é história. Depois da morte de Constantino V, ou V, seu filho, Leão IV, o sucede e se casa com uma grega chamada Irene. Nós sabemos que a Grécia, naquela época e antes desta época, era o top das galáxias da cultura. Tanto é que o nosso Novo Testamento, que chamamos de Novo Testamento, é escrito em grego, porque era como o inglês de hoje. O grego era a língua universal, todos queriam falar grego. Só que sabemos também que esta era uma cultura pagã, uma cultura corrompida pelo relacionamento com divindades, e não é para menos que existe o panteão grego, na mitologia grega, dos vários deuses que a Grécia adorava, venerava, cultuava. E aí, nesta história, Leão IV, ele morre, imperador romano. E Irene assume o comando, passa a ser a imperatriz, e passa a ser como uma gerente do filho, que era, na época, com 10 anos. E ela então promove, porque nós sabemos que nessa época a religião já estava em conformidade com a política, com o império. E quem mandava na igreja não era Jesus. Vocês lembram daquela passagem em Apocalipse que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. 3:20. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que significa isso? Que Jesus está à porta. Ali era a Ásia Menor, as igrejas da Ásia, as 7 igrejas. E Jesus está falando que ele está do lado de fora da igreja.
Ué, mas a igreja não é do Senhor Jesus? Sim. Já no primeiro século, a igreja estava dando concessões, permissões, para que as pessoas pudessem se adequar à cultura, à sociedade, à moda. Com isso, a igreja colocava Jesus do lado de fora, e era preciso Jesus estar à porta, batendo na porta da igreja, e a porta fechada para o Rei da Glória entrar. E ele diz: olha, eu estou batendo, estou insistindo. Muito educado, Senhor Jesus, como sempre. Se abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele diz. Jesus já estava fora da porta, fora da adoração. E aí essas concessões e misturas com a cultura e com as concessões políticas, Irene então leva a um concílio que nós chamamos de Segundo Concílio de Nicéia. E este concílio é um concílio ecumênico, queridos. Se reúnem líderes da igreja romana, da igreja ortodoxa, que é a grega. Nós sabemos que a igreja romana, ela se divide num dado momento da história e há uma sequência com a cultura grega, com a igreja ortodoxa. Até hoje existem essas igrejas. Você vai em Israel, os principais pontos turísticos em Israel estão com estas igrejas dominando o espaço. E aí o que acontece? É conhecido então pelo Ocidente e pelo Oriente, e se legitima as representações de pessoas que foram personagens marcantes na história do cristianismo para serem cultuadas. E aí começa a história. Isso aconteceu por volta do ano 787 da nossa era, depois de Cristo. E daí para frente, queridos, infelizmente a igreja, ela vai perdendo a visão de Deus, vai perdendo os princípios de um relacionamento com o Deus eterno, Deus único, poderoso, porque concessões, permissões foram dadas. E a partir daí, Deus começou a planejar um juízo que se dará no final de todas as coisas. O juízo virá. Cabe a mim e a você ter temor, seguindo os princípios de Deus, respeitando o que Deus ensina e não o que o pastor ensina. Por isso é importante você ler a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Você já leu a sua Bíblia toda? Amém. É importante você ler, porque é o Espírito Santo de Deus que te revela, que desvenda. Como falamos em Salmos 119, versículo 18, abra os meus olhos. Este termo no hebraico é desvenda os meus olhos, deixa eu enxergar as tuas maravilhas, Deus, da tua lei. Mesmo que isso traga para mim desconforto, mesmo que isso vá contra tudo que já me ensinaram, já me falaram, se Deus fala com você através das Escrituras, obedeça. Não é a Igreja Batista que vai determinar o que você precisa fazer, é a palavra de Deus. E infelizmente, quando fechamos os olhos, fechamos os ouvidos ao que o Espírito tem
revelado à igreja, nos distanciamos da verdadeira adoração. Você pode ficar de pé no seu lugar? Considere nesta noite, não uma palavra que lhe seja agressiva ou que desconstrua tudo que você entendeu na vida ou que lhe ensinaram, mas entenda uma palavra de amor que lhe revela a verdade da Tanar. Torá, Nevim, Ketuvim. Lei, profetas e escritos. O Senhor Jesus, Ele rebateu toda a tentação com as sagradas Escrituras. E você pode fazer isto também. Firmar a tua fé em Jesus, crendo que Ele te ama e quer te dar salvação. Feche os teus olhos, Pai.